A paz do Senhor, igreja. Não sei se vocês me conhecem, mas eu me chamo Zenilda. Sou esposa do pastor Fábio, da sede. Agradecer a Deus, estou muito feliz com a oportunidade. É a primeira vez que estou ministrando a palavra aqui na igreja de Iputinga. E eu louvo a Deus por um pouco agitado. Teve reunião, cheguei um pouquinho, o Uber não estava vindo. Saí da reunião, já fui me trocar, tomar um banho para vir. E é assim a obra do Senhor, como a pastora falou, como falaram aqui, né? A obra ela é árdua. Não é fácil você fazer a obra. E o que é que a gente está fazendo, perdendo tempo com coisas pequenas, com coisas rasas, se a obra requer tanto de nós? E o tema, irmãos, ele é bem propício a isso. Porque ele diz assim, ó, você já foi chamado. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Glória a Deus. A igreja se põe de pé, por favor, em referência à palavra do Senhor. Lucas 9, 60. Que diz assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Eu peço aos irmãos que um vire para o outro e fale para o seu irmão. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aleluia. A igreja pode estar se citando. E eu faço uma pergunta, vou fazer algumas perguntas para a igreja e eu peço que a igreja medite. Alguém aqui já se perguntou qual era o seu chamado? Eu já. Quando eu entrei na igreja, eu disse, meu Deus, eu vi, né? As meninas se apresentando, umas cantando, umas dançando, outros pregando. E eu disse, meu Deus, qual é o meu chamado? Eu não sei dançar, não sei pregar, eu não sei cantar. O que é que eu vou fazer na igreja do Senhor? Irmãos, mas com o passar do tempo eu descubro que eu já fui chamada, olha. Não precisa você cantar bonito, não precisa você saber dançar. Deus, ele quer lhe usar, ele quer lhe capacitar do jeito que você está aí. Sabe o que Deus não quer que a gente fique? É sentado num banco, mas ele já te chamou. Eu pensava isso. E esse pensamento, irmãos, nos deixa paralisado. Eu ficava no banco, sentava lá atrás e ficava sem fazer nada. Foi aí que uma irmã me disse, olha, por que você... Aí era encontro de mulheres. Por isso que até hoje eu tenho um amor por encontro de mulheres. Tenho amor a todos os eventos da igreja, mas encontro de mulheres foi onde eu me despertei. Que a irmã disse, olha, por que você não fala com a pastora para cortar alguma coisa? Tem tanta coisa para fazer. E realmente, encontro de mulher tem muita coisa para fazer. Aí eu disse, né? Eu vou pedir. Aí eu falei com a pastora me deu algumas coisas para fazer e eu fui me envolvendo. Mas isso eu entendo o que, irmãos? Que quando eu estava sentado, esperando, dizendo para mim mesmo, eu não tenho chamado, não sei fazer nada, eu ia ficar no banco para sempre. Mas quando a gente se levanta, toma uma atitude, mesmo que seja simples, irmãos, Deus, ele vai nos capacitando. Mas você precisa se levantar. Enquanto você se acomoda, tá aí sentadinho, é muito bom. Mas a obra de Deus, ele requer de mim, de você, muito esforço. Mas, Enildo, é tão difícil a gente trabalhar na igreja. Olha, tem uma irmã lá que eu não gosto. Olha, não dá para mim. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer, foque em Cristo. Foque no reino de Deus. Deus, ele vai dar estratégia para você lidar com pessoas. Deus, ele vai lhe dar estratégia para você se levantar, para você trabalhar em algo dentro da igreja. Mas comece no simples. Eu comecei cortando, ó.
Daí, pastora, alguma coisa? A pastora já me deu alguma coisa para cortar. E fui. Comecei limpando. Tem irmão que gosta de limpar a igreja. Comece assim. Não comece já querendo estar no altar, não. Comece no simples, que Deus ele vai te capacitando. E você já pensou, eu não tenho nenhuma habilidade. Eu pensava assim, irmãos. Eu não tenho nenhuma habilidade nenhuma. Irmãos, quando a gente pensa isso, Deus ele trabalha de uma forma que vem uma habilidade que você nem imaginava ter. Ele vai lhe moldando em tantas coisas na sua área que você nem imaginava. E alguém aqui já se pensou, alguém aqui já pensou assim: eu não me encaixo em nenhum grupo. Eu já. As meninas, como eu entrei, eu tinha uns 19 anos. Aí, hoje, as meninas nem falam comigo direito. Era envergonhada, tímida, ainda sou, né? Mas eu era muito tímida. E eu achava que eu não me encaixava em nada, ninguém gostava de mim. E eu ficava. Eu acho que alguém aqui já pensou isso. E eu digo assim, porém a Bíblia, ela nos mostra, ela nos revela que já fomos chamados. Mas chamados para quê, Zenilda? Para que você foi chamado? Para que você foi chamada? Para pregoar o evangelho. Se você está pensando que não tem nenhuma capacidade, não tem nenhum chamado, eu te digo, eu e você foi chamado para pregar o evangelho. Quando você começa a pregar o evangelho, a entender isso, Deus ele lhe capacita. Mas se levante. Mas por onde começar? É fácil, né? Eu chegar aqui e dizer, você foi chamado, você foi chamada, se levante. Mas por onde a gente vai começar? Muitas vezes a gente fica assim, por onde a gente vai começar? Às vezes a gente quer ler a Bíblia e diz, por onde a gente começa? Aí o meu pastor, ele sempre diz, comece sempre lendo o Novo Testamento, né? Sempre tem uma orientação. E eu te digo, sabe por onde você vai começar? Lá em Mateus 6,33 diz assim, ó. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, quando ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não é apenas coisas materiais. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Não, mas é espirituais. Deus, ele vai trabalhando dentro de nós, porque existem coisas dentro de nós, traumas, muitas vezes causado pela família, muitas vezes quando você era criança, que lhe impede de viver o que Deus já planejou para a sua vida. E ele vai trabalhando quando você o busca. Buscai primeiro. Eu não sei por onde começar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Que tudo que está lhe impedindo de trabalhar, tudo que está impedindo você avançar na obra de Deus, ele vai trabalhando, vai trabalhando. Interessante, irmãos, que eu tinha uma vizinha que ela fez algo que me marcou como criança. Aí passou-se, eu tinha uns 8 anos. E aquilo me deu uma ira com aquela mulher tão grande. Passou-se, não, eu não era crente, eu aceitei a Jesus com 19. Fui me envolvendo. Quando eu decidi, fui me envolvendo. E certo sábado, no culto dos jovens, eu acho que vocês conhecem aqui a missionária Cássia, e ela estava pregando e ela dizendo assim, você tem que perdoar aquela pessoa que lhe fez mal. E só vinha, irmão, na minha mente essa pessoa. Se você quer avançar na obra de Deus, você precisa perdoar. E só vinha ela na minha mente. E quando eu cheguei em casa, irmãos, eu disse, meu Deus, eu vou falar com ela. Se ela estiver na rua, que ela sempre estava na rua, né? Lá sentada, olhando. Eu disse, se ela tiver, eu vou falar com ela. Irmãos, ela estava. Por incrível que pareça, 10 horas da noite ela estava lá. E quando eu fui chegar, eu nem falava com ela. Olha, anos e anos passou-se. Eu cheguei, ela olhou para mim, eu fiz, Dona Fulana, eu preciso. Quando eu disse Dona Fulana, eu me ajoelhei. Sabe quando aquela força no seu joelho? Eu me ajoelhei. Não tinha ninguém na rua. Na rua lá, onde eu morava com meus pais, é cheio de gente. Mas nessa hora não tinha ninguém. E eu disse, eu
preciso falar. Quando eu disse, eu preciso falar, eu caí de joelhos. Ela disse, fale, minha filha. Aí eu disse, eu preciso que a senhora me perdoe. Aí ela disse, mas por que? Eu disse, eu preciso que a senhora me perdoe. Aí ela se lembrou. Eu percebi que ela se lembrou do momento, do ocorrido. E ela, eu lhe perdoo, minha filha. Irmãos, aquilo me liberou. Sabe quando você se sente bem, você precisava fazer aquilo? Porque é quando a gente decide trabalhar na obra de Deus, quando a gente diz assim, eis-me aqui, Senhor. Deus, ele começa a trabalhar no seu interior. Deus, ele começa a trabalhar no nosso interior. Porque tem coisa que impede você avançar na obra. Mas esta noite é noite de liberar perdão. É noite de se liberar para poder avançar. E eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Como eu poderia, como cristã, ainda ter aquela mágoa, aquela amargura. Quando eu vi aquela mulher, eu mudava de calçada. E Deus trabalhou no meu coração. Interessante, né? Como servir a Jesus é tão bom. Como servir a Jesus é tão bom, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não sabe perdoar, Deus ele vai te ensinar a perdoar. Não é fácil. Passou anos, mas eu precisava fazer aquilo. Eu precisava ser liberta daquela amargura que eu tinha. Interessante, eu acho lindo como Deus ele trabalha na nossa vida. E eu faço outra pergunta, irmãos. Como eu devo buscar em primeiro lugar o reino? Como é isso, Zenilda? Tu tá falando aí, eu tô entendendo. Mas como? Primeiro ponto, seja discípulo. E o que é ser discípulo? Aí eu coloquei aqui, ó. É mais do que ser um estudante, né? Um discípulo, você vem para a escola dominical, anota algumas coisas que o pastor tá ministrando, tá falando, ou algum irmão. Mas é mais do que ser um estudante da palavra de Deus. Implica ter um vínculo pessoal com uma pessoa. E qual é essa pessoa? Qual é essa figura do mestre? Jesus. Crie um vínculo com Jesus. Ser discípulo não é só seguir, mas é criar um vínculo. É quando você sair para fora e anunciar a Ele. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus pode mudar a tua situação. Olha, Jesus, Ele pode agir na tua causa. Jesus é maravilhoso. Fale do amor dEle. Onde você estiver, fale do amor de Jesus. E um exemplo disso, irmãos, é Timóteo com Paulo. Paulo, ele tinha Timóteo como filho. E ele instruía Timóteo a servir com sinceridade, como as mulheres falam. Eu vejo tanta sinceridade em Timóteo, em Paulo falando para Timóteo. É muita sinceridade, é muita verdade que um fala com o outro. E Timóteo é sim, sim, senhor. Sim, senhor. Porque ele entende que Paulo ele está instruindo para o bem, para que ele se desenvolva na casa de Deus, que ele seja o seu sucessor. Aquele que é discípulo, irmãos, cria um vínculo com Jesus e para escutar ele. Os discípulos faziam isso. Segundo ponto, esteja perto de quem te aproxima do reino. O que adianta você querer estar na igreja, fazer as coisas da igreja, trabalhar, se a sua companhia não lhe traz, não lhe estimula. Olha, hoje você tem aquele amigo que quando você não está com vontade, a pessoa liga para você. Hoje tu não vai para a igreja não. Hoje eu estou tão cansada. Vamos embora. Levanta-te. Vamos para o culto. Você tem que estar perto de pessoas assim, que lhe levante, que lhe estimule. Pessoas que lhe ative na obra de Deus. Não é aquela pessoa que vai dizer, tu está cansada, então fique em casa. Não. Não, você tem que estar perto com o jeito que, olha, vamos para a igreja. Vamos lá, escutar a palavra do Senhor, irmãos. É preciso ter pessoas assim, para quando a gente tiver caído, ela dá uma palavra de ânimo.
Levanta-te. Atos, capítulo 20, do 20 ao 21, fala sobre isso, quando ele diz assim, Atos 20, do 20 ao 21, que diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era Paulo falando, irmãos, que ele não deixou de pregar o evangelho, apesar, ele falando para os presbíteros de Éfeso, né? Ele não deixa de pregar o evangelho, não. Olha, vocês são testemunhas que eu preguei, que eu falei. O líder, irmãos, ele é confiável e ele ajuda a desenvolver e usar as suas habilidades. O seu líder, ele lhe estimula. Eu já tive essa experiência de tiver uma determinada situação e eu não sei fazer na minha cabeça, mas meu líder disse: você consegue. E por essa palavra eu fiz, mesmo achando que não tinha capacidade. Mas ele disse: faça, você consegue, Zenuda. Claro que você consegue. Irmãos, seja uma boca de Deus para o seu irmão. Não desestimule ele, ative ele. Eu não sei. Irmão, pense numa coisa que me dá agonia quando o irmão vai dizer assim: ixi, isso aí vai dar certo, não. Aí eu digo: vai dar certo. Vai. Tem gente que é negativo, né? Já é da pessoa. Olha, nem vem. Porque quando diz que não vai dar certo, aí é que eu vou e vai dar certo sim. Vai dar certo. Tira essa negatividade da sua mente. Você está achando que não vai dar certo? Ore para Deus lhe capacitar. Não deixe a negatividade dominar a sua mente, porque você serve o Deus do impossível. Tinha tantas as coisas que eu achava impossível de eu fazer. Tantas coisas, irmãos, que eu digo assim: rapaz, eu fiz isso, glória a Deus. Porque antes eu não me achava capacitada, mas Deus me viu. Ele está vendo o teu esforço. Você saiu de casa esta noite e está aqui. Ele viu quando você estava caminhando e dizendo: meu Deus, hoje eu estou tão sem força. Hoje eu estou tão fraquinha, mas eu vou. Ele vai te recompensar porque você está aqui esta noite, escutando a palavra dele. Não pense que você está aqui em vão, não. Não pense que Deus ele não está te olhando, que Ele não está te vendo, Ele está te vendo todos os dias. E a cada manhã é uma nova oportunidade que você tem, que nós temos, de nos aproximar cada vez mais com Ele. Não sei se você está percebendo, mas o tempo está passando assim, ó. Não tá? Não é para chorar. E quando a gente vê, meu Deus, não fez quase nada hoje. Sabe por que você não fez quase nada? Sabe por que eu não fiz quase nada? Porque eu não me organizei. Aí eu fiz assim, você lembra que eu fiz a pergunta de como começar? Aí eu digo, como começar o nosso dia como discípulos? Comece lendo a palavra. Faça isso. Porque a gente sempre deixa para depois. Eita, depois eu vejo, eu estou atrasada. Irmãos, é interessante como tudo muda. Como o dia flui. O dia ele vai fluir quando você começar a olhar, primeiro buscando o reino de Deus. Vou acordar meia horinha mais cedo? Não precisa tomar banho não, irmão. Antes não. Vai ler logo, porque o tempo tá assim, ó. Vou ler logo, depois eu tomo banho, tomo café e vou embora pro trabalho. Porque antes eita, vou tomar banho, não sei o que fazer isso. Eita, não deu tempo. Pega antes de tudo, de tudo. Pega e começa primeiramente buscando o reino. Buscando o reino. Você vai ver como vai fazer a diferença na sua vida. Até nas suas decisões. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente coloca primeiro o reino de Deus,
A gente tem a resposta certa para dar. Sabia? Muitas vezes a gente não pensa qual resposta dar. Às vezes a gente tá em duas situações. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. E você precisa dar uma resposta rápida. E você esquece de pedir a orientação de Deus. E você escolhe a opção que para os seus olhos é melhor, mas para Deus não é. Quem é discípulo, primeiramente pergunta ao Senhor: Senhor, qual resposta eu preciso dar? Qual é a resposta que o Senhor quer para eu não cometer o erro de fazer algo que não está nos teus planos? Ser discípulo é escutar a voz do Senhor. Quem tem chamado, escuta a voz do Senhor. E não toma uma decisão antes de consultar Ele. Não toma uma decisão antes de dizer: meu Deus, o que é que eu faço agora? Não toma uma decisão com seus próprios interesses, mas com os interesses dele. Glória a Deus. Seja imitador de Jesus. Em Efésios 5:1, Paulo ele instrui, dizendo assim, sede imitadores de Cristo. Ele estava falando para os irmãos, né, os cristãos de Éfeso, que nós sejamos imitadores de Cristo. Ele encoraja, olha, vocês precisam ser imitadores. Quem tem chamado, imita a Cristo. Mas, irmãos, eu quero te dizer, ser discípulo tem um custo. Não é fácil, como eu disse aqui. Não é fácil você fazer a obra do Senhor. Eu tiro, não sei se aqui alguém do Ministério Infantil, mas o Ministério Infantil, ele é trabalhoso. Você trabalha com criança, né? Você tem que preparar a aulinha, e faz isso, e faz aquilo, e tem os eventos. É árduo, né? É trabalhoso. Esse é o preço, esse é o custo. Porém, irmãos, é gratificante. Porque a gente sabe que a gente está fazendo a obra. A gente está Eu estou dizendo aqui porque eu sou do Ministério Infantil, da minha igreja, e eu estou falando aqui o que eu passo. E lá, realmente, eu vejo alegria no meu coração. Quando eu estou lá explicando e vem uma criança e responde a pergunta que eu estou falando. Hoje eu falei dos 5 livros da Bíblia. E eu disse, vocês vão aprender pelo menos 5 livros da Bíblia decorados hoje. E eles ficaram lá, tentando decorar, e conseguiram. Isso é gratificante. É árduo, mas é o seu chamado. Né? Você estava trabalhando, irmãos, é uma coisa tão interessante que quando a gente sai para evangelizar, mesmo cansado, Deus ele renova nossas forças. Você que está se achando cansada, sem forças, dizendo assim, meu Deus, eu não quero mais esse cargo. Deus ele está dizendo para mim, para você, ele renova as tuas forças, continua. Quantas vezes eu disse assim, meu Deus, não dá para mim não. Tem que lidar com isso, tem que lidar com aquilo, tem que lidar com as crianças. Meu Deus, é muita coisa. E Deus ele vai me capacitando, ele vai nos capacitando. E eu vi que trabalhar para a obra do Senhor, irmãos, é satisfatório. Porque a gente está trabalhando para o reino de Deus. É tão bom quando a gente está sentado. Às vezes eu estou sentada ali assim, tão cansada, e vem uma criança e me abraça. Tia, eu te amo, tia. Meu Deus do céu, eu me acabo. Ai, que fofinho. E me abraça, e me dá beijo. Tira minha paciência, mas ao mesmo tempo, ele, né? Como se Deus dissesse assim, vai abraçar a tua tia ali, que a tua tia tá meio cansada hoje. É gratificante trabalhar na obra do Senhor. Que a gente não possa, irmãos, ficar acomodado, como a irmã Sueli falou aqui. A nova geração, o que eu percebo, fica muito acomodada. Não! Que você tenha a mente voltada para Cristo. Que você não se conforme com o comodismo. Tá muito bem aqui, eu estou sentada, tá muito bem. Não!
Sabe, eu não sei você, mas eu me incomodo às vezes. Eu disse, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. Ninguém vai fazer, não, aí eu faço. Eu preciso. A gente precisa, ó, se levantar e assumir como discípulos de Jesus Cristo que nós temos, que Ele nos chamou. Ele nos chamou não para ficar parado, mas para nos movimentar. Eu estou lendo Gênesis, irmão. Eu sempre, todos os anos, eu começo a ler. O ano passado eu comecei a ler o Novo Testamento e depois fui para o Velho. Esse ano eu comecei no Velho. Aí estou terminando o Gênesis e chegou uma parte de Moisés muito conhecida. A Bíblia vai dizer que Moisés ele ficava o dia todo em pé. O povo vinha, estava no deserto ainda, o povo vinha se aconselhar com Moisés. Imagina, o dia todo. Eu me esqueci agora, do começo até o fim da tarde, no começo do dia até a tarde. Aí veio o seu sogro Jetro e disse, Moisés, olha, desse jeito tu vai se cansar muito, porque tu não separa grupo, líderes de 10, líderes de 50, de 100, e só vai para você aquilo que é o mais importante. Sabe o que eu entendi sobre isso, irmãos, com essa passagem? Que Moisés, ele queria tanto servir ao Senhor, ele queria tanto prestar serviço, ele não estava acomodado, ele estava... E a Bíblia vai dizer que Moisés ficava em pé o dia todinho, o povo vinha, falava, ele se consultava a Deus. Aí teve que o sogro dele vir e dizer, olha, faz assim. Deus, ele dando estratégia para Moisés, porque ele se levantou, ele não se acomodou com a escravidão no Egito. Ele disse, eu não quero ver o meu povo sofrendo no Egito. Ele teve que se levantar e dizer, e tomar a frente, e Deus usa Moisés. E ele pega a causa e fica ali, ó, eu estou aqui, meu povo, né? Eu estou aqui. Quem tem essa chama dentro de vocês? Moisés, ele tinha uma chama, irmãos. Assim como Neemias construiu, não se acomodou. Veja, para Neemias estava muito bom. Ele serviu vinho para o rei. Estava no palácio. Estava muito bom para Neemias. Mas ele soube que o muro de Jerusalém estava todo destruído. Ele estava acomodado. Estava ruim a situação dele? Não. Mas ele se incomodou com a situação do povo. E ele se levantou e Deus favoreceu Neemias. E com a ajuda de outros, ele reconstruiu o muro, porque ele não se acomodou. Ele se levanta. Mesmo dizendo assim, olha, não vai dar certo não, Neemias. Mesmo os inimigos se levantando, menino, tu vai fazer o quê? Aí é interessante que Neemias diz assim, eu estou fazendo uma grande obra. Não me atrapalhe, eu estou fazendo uma grande obra. Quando alguém se levantar para impedir você de fazer a obra de Deus, faça como Neemias. Ei, não me incomode não, que eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Porque eu vou dizer, quando a gente se levanta, vai vir muita gente que vai dizer coisas contrárias. Muita gente que vai dizer não vai dar certo, não vai por aí, porque você se levantou, mas não dê ouvidos. Olha, dê ouvidos para Cristo. Dê ouvidos para Jesus. Porque ele não te chama para ficar sentado. O inimigo, ele quer isso, que a gente fique acomodado. E quando você se levantar, vai vir muitas coisas. E você foque, olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Existirá, irmãos, sofrimento. Mas existirá também a alegria. A Bíblia vai dizer que a tristeza, ela salta de alegria na presença do Senhor. E como é bom estar na presença de Deus. Apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos, você está no caminho certo. Você está no caminho certo porque você foi chamado. Jesus, ele nos encoraja a negar nós mesmos, tomar a nossa cruz, colocar em cima de tudo e assumir uma posição ao seu lado.
Jesus está aqui do meu lado, está aí do teu lado. Então eu vou seguir em frente. Pode alguém se levantar, mas Jesus está comigo, amém? E para concluir, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Você foi chamado para pregoar o evangelho, mas para isso, primeiro, permaneça na palavra de Deus. Segundo, tenha fé. Mas, Enilda, eu estou com uma fé tão pequenininha. A fé é do tamanho de uma mostarda, irmãos. Pode mover até montanhas. Não perca a fé em Cristo Jesus. Que nós não... se perder a fé, não tenha fé. Fale palavras positivas. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Não diga assim, eu não consigo. Porque vem, nós somos seres humanos, propício a isso. A desistir antes mesmo de tentar. Mas tenha fé que vai dar certo. Tenha amor uns pelos outros. Irmãos, isso é muito importante. Como eu disse aqui, você trabalhar na obra de Deus é árduo, mas quando a gente faz com amor, tenha amor ao falar com o seu irmão, tenha amor ao trabalhar na igreja, faça com amor, fale com amor. Tem situações difíceis que você vai passar e se você falar, se você não pensar, não falar com amor, vai piorar a situação, mas quando a gente chega e fala com amor, irmãos, acabou-se. Tem amor uns pelos outros. Ande na luz. Produza frutos. Frutos, queira. Que a palavra que você está aprendendo na igreja, que você leia, venha você querer queimar no seu coração para transmitir para outras pessoas. Muitas vezes, uma pessoa está sentada do seu lado no ônibus, ou na escola, ou na faculdade, e está precisando apenas de uma palavra de conforto. E a gente fica calado. No Uber, né? Quando a gente pega, às vezes o motorista precisa estar ali o dia todinho trabalhando. E a gente diz assim, irmã, dá uma palavra, olha, vai dar tudo certo, viu? Que Deus abençoe nas suas corridas. Uma palavra de ânimo, irmãos. Uma palavra de conforto. Sirva ao reino com amor e seja obediente. A obediência é a chave. Você obedecer à voz do Senhor. Levanta e obedeça. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quando a gente diz eis-me aqui, Jesus ele começa a trabalhar nas nossas vidas. E o que está ali impedindo, ele vai tirando. Ele vai limpando nossos corações. Para a gente estar, de braços abertos. Para a gente estar limpo. Para a gente estar acessível ao Espírito Santo de Deus. Você que diz que não tem capacidade, Deus ele te capacita. Não estou dizendo aqui porque eu li, ou eu estou lhe encorajando a isso, mas eu sou prova viva disso. Eu sentava lá atrás na igreja. Eu não pensava que não servia para nada. E eu comecei a trabalhando, comecei a trabalhar. Comecei a dizer, não, eu vou começar aqui varrendo, vou limpando. A obra de Deus, ele precisa de nós. Precisa que a gente se levante. E Deus conta com cada um de nós, irmãos. Se você vê que você pode fazer e você fica acomodado, ei, eu te digo, te levanta, porque certamente Deus te recompensará. Amém? Que Deus abençoe a igreja.